Mas afinal, será que tem relação entre psicologia e cinema? Vamos conferir? Hoje, minha proposta é trazer uma temática que vai conversar muito com a proposta do canal, bem como, os temas que eu pretendo elucidar aqui daqui pra frente. Eu acho que é importante, que a gente compreenda, será que existe relação entre psicologia e cinema? Bom, eu já adianto a resposta que sim, existe muita relação. E são vários aspectos em que fazem essas duas temáticas, duas áreas do saber, duas áreas das atividades profissionais que são muito fortes, elas têm muita sintonia e muita importância e ligação. Falando então de psicologia, gente, a psicologia, hoje ela é entendida como psicologias. Por quê? Porque existem várias leituras, vários autores e entendimentos sobre a psique humana, visão de homem. Então aí a gente já tem um traço diferente de percepção, para entender que existem nuances também dentro da própria profissão, da própria área. E o cinema também é um curso, um campo, é um processo, é uma arte que tem muita amplitude hoje em dia. As produções audiovisuais aí em constante crescimento, os serviços de streaming. Então, assim, a gente vê o cinema muito presente na nossa vida. E como que a sua história, ela retrata tempos históricos, retrata eventos passados, ficção e também realidade, Eu acho que é isso, primeiramente, para a gente trazer uma definição. Quando falamos de psicologia e cinema, a gente fala de uma história muito próxima, entendendo, claro, que a psicologia, ela remonta a sua trajetória histórica há muitos anos, nos primeiros filósofos que trabalhavam e questionavam as questões humanas, o comportamento humano. Mas quando a gente fala de algo mais próximo, no que se refere até à constituição da profissão, desse saber mais constituído, a gente remonta ao final do século XIX. Então ali a gente já vê uma ligação muito importante entre cinema e psicologia no sentido mais concreto. O que tem a ver psicologia e cinema? A gente vai começar com um ponto que é muito crucial, que é a construção dos personagens, Quando a gente constrói o personagem, um roteiro, o escritor, produz, o produtor, a gente tem que pensar em várias nuances constituintes dessa pessoa, o que envolve aspectos emocionais. Então, quando a pessoa constitui um personagem, a performance que ela constrói em si mesma no papel, exige um grande processo ali de controle emocional, que características de personalidade tem esse personagem. E isso então está muito íntimo, porque é diante dos personagens que a gente representa a realidade, como o próprio cinema se propõe a ser. Ele é uma representação da realidade, o que também propõe fantasia, gêneros diversos. Então eu acho que um ponto desse é importante. Quando a gente fala de construção de personagem, trazendo essa ligação com a psicologia, eu lembro muito da Natalie Portman, que é a protagonista do filme Cisne Negro, de 2011. Eu falo isso por quê? Porque a atriz, ela é psicóloga e com certeza o uso dessa profissão, o trabalho como atriz foi muito mais desenvolvido, teve nuances muito mais interessantes, porque houve esse trabalho, esse entendimento da psicologia. A construção de personagem, eu acho que é o que mais une a psicologia e o cinema, porque é ali que são retratadas nuances do ser humano, as diversidades, as subjetividades e como que a gente presencia isso. Outro ponto que é muito importante também é como que o cinema ele traz representatividade e até formas simbólicas de demonstrar modos de ser. Como assim? É através do cinema que a gente começa a perceber o que são alguns traços de personalidade, Tem muitos filmes que retratam doenças psicopatológicas, transtornos mentais, melhor dizendo. A visão da realidade também ela é permeada pelo simbolismo que o cinema traz, E a gente vê vários filmes que trazem na ficção muita representação da vida e também trazem aspectos que são bem cruciais. Eu vou dar um exemplo até para conectar ainda mais o tema de hoje, que é a psicologia e o cinema. Quando é retratado um profissional da psicologia,
a gente passa a ter uma visão, né, do profissional através daquilo que é ali representado e nem sempre condiz com a realidade, né? Embora a tentativa seja um pouco. Então a gente vê muito o psicólogo ortodoxo, né? Muito freudiano, se a gente for pensar, mas na verdade não tem esse percurso necessariamente, né? O trabalho real do psicólogo é muito diferente do que é retratado. Um ponto aí que eu já trabalhei numa live foi sobre também as questões dos filmes de terror. Como que o cinema traz esse imaginário pra gente, né? Do medo do que tá dentro do armário, né? Do filme Tubarão, por exemplo, quanto que a gente tem a imagem que o tubarão é assassino, né? Então, assim, a gente vai percebendo essas nuances também, né? Como que o simbolismo do cinema, ele impacta a nossa subjetividade, impacta o nosso modo de ver a vida, né? De ver as coisas, simbolizar. Podemos, então, aí entender que tem várias relações entre psicologia e cinema. Outro ponto que eu vi muito presente, né, pesquisando sobre o tema, é que existem profissionais da psicologia, até o próprio saber da psicologia, como um aspecto de investimento na produção cinematográfica. Então a construção dos papéis dos personagens, como eu já havia citado, e a preparação do elenco. Então é entender como as pessoas organizam, né, elaboram as suas emoções, os seus efeitos, né? Tem grande impacto psicológico, né? Quando a gente fala da construção de personagem, assumir papéis que são difíceis. Joaquin Phoenix, né, do Coringa, ele passou por um processo muito intenso, né? Até com o próprio corpo, com a autoimagem, né? Para ele passar a mensagem, porque a nossa aparência, o corpo, ele passa uma mensagem, né? Então isso também é um ponto interessante, né? Para a gente pensar essas conexões, né? Psicologia e cinema tem tudo a ver, né? Tem várias conexões que a gente pode perceber em termos de dramatização, a produção audiovisual, a preparação do elenco, né? E também o simbolismo que o cinema traz em termos de diálogo, né? Em que a gente pode promover com as pessoas. Como eles retratam questões que são importantes na realidade hoje, questões críticas, né? Por isso há vários gêneros. Tudo que envolve o ser humano tem relação com o cinema, né? Tem relação com a psicologia, porque tem uma dramatização aí, uma construção artística. E arte, psicologia, cinema, elas estão conectadas porque tratam do mesmo objeto, pensando assim, mas como essa figura, né? Que está aí presente, construindo e simbolizando. Eu acho que é caminhando por esse sentido que eu consegui perceber as conexões, né? Eu acho que a relação de psicologia e cinema ela é muito profunda e a gente podia estar mais aberto. É bom que a gente esteja aberto até para entender melhor, né, como que é complexa a psique humana, né, as diversas abordagens que a gente trabalha. Bom, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, trouxe um pouquinho de reflexão para a gente pensar e eu gostaria que vocês se inscrevessem, né, compartilhassem. E dizer que logo mais tem vídeo novo, né, com temas novos e que a gente vai aí traçando mais caminhos por esse entendimento. Aguardo vocês. Um abraço e a gente se vê.